Então agora nós vamos falar sobre potência elétrica, pessoal. Para isso nós vamos fazer uma revisão geral sobre, por exemplo, o que é corrente elétrica, o que é resistência e por fim vamos resolver alguns exercícios relacionados a isso, tá? Então como a gente pode ver, né, ó, esses elétrons eles passam a ter um movimento ordenado, dando origem a uma corrente elétrica, ou seja, o conceito de corrente elétrica que vocês tiveram lá no começo é o que? É o movimento ordenado de elétrons. Então esse é o nosso sentido, tá? Ele movendo-se aqui no sentido do polo negativo para o positivo. A unidade que nós utilizamos para medirmos corrente elétrica é o ampere, tá? A gente pode ver aqui um A maiúsculo, então é a unidade que nós vamos utilizar para medir a corrente elétrica. A questão do uso de múltiplos e submúltiplos, né? Ou seja, geralmente você lida com ampere, você pode trabalhar com um valor maior, como por exemplo 1000 ampere. Eu vou utilizar no caso a expressão quilo. Esse aqui é um K e um A, caso em minúsculo, né? O mega, que é 1 milhão de ampere, ou o giga, que é 1 bilhão. Para isso, basta você se deslocar a vírgula 3 casas à esquerda. Então, se você andar com a vírgula 3 casas para a esquerda, você aumenta 3 zeros, no sentido de aumentar para 1000. Se você andar 6 casas, você vai aumentar 6 zeros, então você vai para 1 milhão. Se você andar 9 casas para a esquerda, você vai para 1 giga. Da mesma forma, tem as unidades que a gente usa bastante, como por exemplo o miliampere, que é a milésima parte. Nesse caso eu tenho que andar 3 casas para o lado direito, né? Se eu andar 6 casas, nesse caso eu vou chegar ao microampere, que é a milionésima parte. Se eu andar 9 casas, eu vou andar o nanoampere, que é a bilionésima parte, tá? Então a gente tem aqui o ampere normal, posso ir para cima para 1000, milhão ou 1 bilhão, ou eu posso descer para mil, para micro ou para nano. Então essas são as unidades derivadas que a gente tem aqui no caso, tá? Como por exemplo, tá? Nós temos aqui 23 mili, é o mesmo que 0,023 ampere, ou seja, se eu andar com a vírgula 3 vezes para a esquerda, eu vou fazer isso, né? Ó. Se eu tiver 62,5 mili andando 3 vezes para o lado esquerdo, né? Ou seja, andando à direita, eu vou obter 0,0625 ampere. Da mesma forma para o outro lado, eu tenho 0,2 kg. Então eu andando à esquerda, né, ou seja, para o lado direito nesse caso, chega a 200. Eu tenho 6,6 mil, né, ampere, ou seja, 6,6 kA. Então 6.600 ampere. Então eu ando para a esquerda ou ando para a direita para me mudar as subunidades. Tudo bem? Então, seguindo aqui, o resumo disso tudo é o seguinte. Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. O símbolo de corrente elétrica vai ser um I maiúsculo, tá? E a unidade para representar isso vai ser o ampere. Então esse é o que nós temos como corrente elétrica, um movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor. Nós vamos representá-lo pela letra I e a unidade de corrente nós vamos usar o ampere. Né? E para nós obtermos um circuito elétrico, tá, são necessárias 3 coisas. Nós precisamos de um gerador, tá? Desculpa, nós precisamos de um gerador, precisamos de um condutor e precisamos de carga. Tá? Nós precisamos dessas 3 coisas para ter o circuito. Dessa forma, o que cada um tem aqui? Então, o gerador ele vai orientar o movimento dos elétrons. O condutor, ele assegura a transmissão da corrente, é, digamos, o nosso fio. Tá? O gerador, no caso, como exemplo, uma pilha ou uma bateria de um carro, de uma moto. E a carga é o que utiliza a corrente, ou seja, ela vai transformar a corrente elétrica em trabalho. Tá? Então, aqui o exemplo do nosso circuito, eu tenho um gerador, tá? Tenho aqui um gerador. Esse gerador, né, diz, ó, para que haja uma corrente é necessário que o circuito seja fechado, então eu tenho que conectar esse condutor e, consequentemente, eu vou ter uma carga, ou seja, um trabalho vai ser gerado ali. Tá? Então, se você colocar um interruptor, ou seja, eu posso abrir o circuito, então, quando o meu circuito está aberto, não vai haver a circulação de corrente. Portanto, o
sistema deixa de funcionar. Para a gente poder medir, né, uma corrente elétrica, para a gente medir corrente elétrica, nós utilizamos um dispositivo chamado amperímetro. Tá? Esse amperímetro ele vai ser conectado no seu sistema, ele deve ser ligado em série com a carga. Então eu ligo ele apenas aqui, ó, em um dos fios, tá? E aí, consequentemente, ao passar a corrente por ele, ou seja, a corrente é medida em ampere, por isso o nome é perímetro, ele vai detectar essa quantidade de corrente que passa por ali por cada segundo, tá? Então ele é ligado em série. Depois a gente vai ver os circuitos, os tipos de circuito, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então a perímetro, tá? Ligado em série na carga, tá aqui o exemplozinho, tá? Aqui eu tenho uma tomada, aqui tem uma lâmpada e aqui eu ligo ele em série, ele vai marcar a corrente. Dando continuidade, para a gente trabalhar a potência, nós precisamos também entender o que é tensão, ou diferença de potencial, DDP, como tem no livro de vocês aí, diferença de potencial elétrico, tá? Então a tensão elétrica, essa diferença de potencial, ela é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que esses se movimentem no interior de um condutor. Consequentemente, se eu tenho uma diferença de potencial maior, eu tenho aí, então, uma pressão maior. Então, consequentemente, ele vai poder gerar muito mais trabalho no final do resultado. Consequentemente, nós temos o símbolo. O símbolo vai ser um V maiúsculo, tá? E a unidade é volts. Então, o símbolo é V, próprio volts, no caso, a unidade. Entendeu? A questão dos submúltiplos segue do mesmo jeito. Pode usar lá. Tem 13,8 kV, 3.800. Tá? 34,5 kV, 34.500. 220 volts é 0,22 kV. 127 volts é 0,127 kV. Segue o mesmo padrão, né? Para que você possa fazer aí essa diferença para os submúltiplos. Para você medir, tá, a tensão elétrica, você vai usar um dispositivo parecido com o amperímetro, só que ele faz diferente e o nome dele não é amperímetro, o nome dele é voltímetro, tá? Então o voltímetro ele é ligado em paralelo, então ele não é ligado em série como aquele outro, tá? É ligado em paralelo, então eu tenho que conectar um fio e conectar no outro fio. E aí ele vai verificar a diferença de potencial entre esses dois condutores, que é exatamente isso que nós chamamos de DDP, diferença de potencial. Então ele mede o potencial nesse, o potencial nesse outro e vê a diferença. Isso é o que a gente chama de voltagem ou tensão. E um outro conceito que nós vamos trabalhar aqui é o conceito de resistência elétrica, tá? Vamos trabalhar o conceito de resistência elétrica. Então, ó, tenho aqui uma lâmpada de 100 volts de 0,5 ampere. Então, 100 volts é a diferença de potencial, 0,5 ampere é a corrente. Ele fala, a primeira lâmpada possui uma resistência, possui maior resistência elétrica. A segunda tem 100 volts e 1 ampere, então a lâmpada possui menor. Por quê? Se eu tenho aqui a mesma diferença de potencial e por essa passa uma corrente menor, e essa aqui no caso passa 1, né, é maior do que a primeira, então significa que a resistência da primeira é maior. Ou seja, a resistência é uma oposição à passagem de corrente. Então, se está passando menos corrente, significa que tem uma resistência maior. É como uma torneira com água. Se você fecha a torneira, você está aumentando a resistência. Você tende a não deixar passar água. Se você folgar um pouquinho, passa um pouquinho de água. Se você abrir todinha, diminui a resistência, passa mais água. Então, a ideia é a mesma aqui, tá? Então, em resumo, é isso, ó. A resistência elétrica é a oposição oferecida à passagem de corrente. Então, é uma resistência à passagem de corrente elétrica. Isso nós chamamos de resistência elétrica. Então, todas as cargas elas possuem uma resistência. Nesse caso, nós estamos chamando carga aqui uma lâmpada, uma furadeira, um liquidificador, tudo que você liga para gerar algum trabalho na sua casa. Tá? Um chuveiro elétrico, um forno, um fogão, um ferro de passar, tudo isso são resistores. Para a gente representar esses resistores, nós temos esse símbolo aqui. Ó. Você pode usar este símbolo ou este.
geralmente no nosso livro você encontra mais esse segundo exemplo aqui, esse zigue-zaguezinho verde aqui. Toda vez que você vê, este símbolo está dizendo que aquilo ali é um resistor. Então esse resistor pode ser o quê? Uma lâmpada, pode ser um ferro de passar, pode ser um fogão elétrico, enfim, diversos tipos de carga, né? Pode ser um motor de um liquidificador, o motor de uma geladeira, pode ser um motor de uma furadeira, de qualquer tipo de dispositivo elétrico, tá? E a unidade que nós vamos utilizar para medir a resistência elétrica é esta, é o ohm, tá? E a letra é uma letra grega, que é esse ômega maiúsculo, tá? Então você pode escrever ohm dessa maneira, em homenagem ao ohm, ou escrever apenas uma letra, mas nesse caso é um ômega maiúsculo, uma letra grega para representar resistência elétrica, tá? Então, resumindo, resistência elétrica é a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica, tá? O símbolo é um R maiúsculo. Então, para você representar, você usa um R maiúsculo. E a unidade de medida é o ômega maiúsculo, tá? Então, eu boto um Rzinho aqui para dizer que isso é uma resistência. O valor dessa resistência eu coloco com o tipo, aqui tem 2 ômega. Pronto. Então, eu estou dizendo que a resistência é equivalente a 2 ômega, tá? Ou 3 ômega, então eu boto lá 3 ômega. Então, o ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere quando submetido a 1 volt. Então, tem essa relação. Então, o que é um ohm? É a resistência que permite a passagem de apenas 1 ampere de corrente quando é submetido a 1 volt. E aí a gente vai poder fazer essas relações para a gente poder obter outras situações. Os múltiplos e submúltiplos seguem o mesmo padrão. Eu posso usar o ohm, o quilo-ohm, o mega ou giga, o mili, o micro ou o nano. Então, para cima, andando para a esquerda, as casas decimais, eu vou para quilo, mega e giga. Andando para o lado direito, eu vou para o mili, para o micro e para o nano ohm. Tá? O aparelho de medida é um aparelho chamado ohmímetro e ele é ligado justamente nas extremidades do resistor. Se for uma lâmpada, por exemplo, você conecta de um lado, conecta do outro e quando ela for ligada, ele vai medir qual a resistência dessa carga. Tá? E assim nós chegamos em potência. Então, o que é a potência? Tá? A potência é a capacidade de produzir trabalho. Em poucas palavras, nós vamos dizer que a potência é a capacidade de produzir trabalho. Nós podemos fazer uma analogia como esta aqui. Tá? Nós temos aqui duas pessoas, né, que são capazes de realizar trabalho. Mas se você vê esse primeiro cidadão, ele está erguendo uma carga de 200 quilos, enquanto o segundo está erguendo uma carga de apenas 50 quilos. Consequentemente, o primeiro está realizando mais trabalho que o segundo. Então, a potência do primeiro é maior que a potência do segundo. E assim vai funcionar também os equipamentos elétricos. Tem aqueles equipamentos que podem realizar mais trabalho do que outros. Consequentemente, eu digo que a potência desse dispositivo elétrico é maior do que do outro. Tem uma bomba que puxa 10.000 litros por hora, em comparação com uma bomba que só puxa 1.000 litros, então ela é 10 vezes mais potente, tá? E aí nós precisamos fazer essas representações. Então, de maneira que as cargas elétricas possuem capacidade de reproduzir trabalho, então a capacidade de produzir trabalho de uma carga elétrica ela vai ser expressada em watts. Eu compro um motor de 10 watts, de 100 watts, de 1.400 watts. Alguns fogões elétricos, por exemplo, têm na sua potência de 1.400 watts, enquanto o motor de um ventilador doméstico comum, em média, 300 watts. Tá? Então, algumas relações. Aqui eu tenho algum exemplo. A potência de uma lâmpada. Essa lâmpada, por exemplo, tem 100 watts e é ligada numa DDP de 127 volts. Tá? Então, a capacidade de produzir trabalho dela é 100 watts. Se ela for ligada numa fonte de 127 volts, como tem na região de São Paulo, do Pará, alguns estados brasileiros. Aqui no Nordeste, por exemplo, a nossa DDP das nossas residências é de 220 volts, tá bom? Essa outra tem 100 watts de potência se ela for ligada em 220, que é o caso aqui da nossa região.
Professor, o que que acontece se eu pegar uma lâmpada de 220 e ligar ela em 127 volts? Se você fizer isso, a lâmpada vai produzir menos trabalho, tá? E aí a gente vai ver qual a relação com a quantidade de trabalho, se é pela metade, se é um quarto, se diminui mais, alguma coisa do tipo, tá? Então ela vai acender, você vai perceber que o brilho dela é mais fraco. Se eu fizer o oposto, se eu pegar uma lâmpada de 127 volts e conectá-la numa rede de 220, então os condutores eles vão aquecer e esse equipamento ele vai queimar. É o que geralmente acontece quando a gente diz que o equipamento queimou, é porque ele foi submetido a uma diferença de potencial maior da qual ele deveria suportar, tá? Observemos aqui o brilho, tá? Eu tenho uma lâmpada de 100 watts, uma lâmpada de 60 ligadas numa rede de 220. Então, a de 100 tem mais potência, né? Se a gente for analisar aqui o amarelo aqui mais claro, é mais potente do que a de 60, tá bom? Então, a potência depende de outras grandezas. Ela depende da resistência, ela depende da diferença de potencial e ela depende da corrente elétrica, tá? Então ela depende de todos esses detalhes, tá? Então ela depende da resistência, da DDP e da corrente. Ou seja, se você aplicar uma tensão numa resistência R, vai circular uma corrente. E aí depende dos valores de cada uma delas. Assim nós podemos fazer as seguintes relações. Nós podemos dizer que a potência é o produto da diferença vezes a corrente. Eu posso pegar a resistência e multiplicar pela corrente ao quadrado, ou eu posso pegar a diferença ao quadrado dividido pela resistência. Tudo isso me dá potência. E nós ainda vamos ter outras opções, como a gente vai ver mais à frente. Nós vamos utilizar aqui mais a primeira, tá? Ó, potência vai ser a diferença de potencial vezes a corrente elétrica, tá? Aí nós temos aqui algumas regrazinha do triângulo, alguns macetes que você pode usar para decorar. Ou seja, quem é a potência? É o produto desses dois aqui. Deixa eu tirar aqui, vamos lá. Então é esse produto aqui. Então potência é U vezes o I. Quem é o U? O U é a potência dividido pelo I. E quem é o I? É a potência dividido pelo U. Tá? Então posso fazer dessa maneira aqui. Então o P é o U vezes o I, o U é o P dividido pelo I e o I é o P dividido pelo U. Tá? Essa regrazinha que a gente tem aqui. Aqui nós temos a aplicação de alguns equipamentos, tá? Um potenciômetrozinho, então a potência de 100 vezes 12 dá 220, dá 200 watts, viu? Dá 200 watts, tá? Então tem lá um aparelho para medir a corrente. Então no lugar do voltímetro do amperímetro, nós vamos utilizar um watímetro, tá? E ele é ligado dessa maneira como você pode observar aqui, tá? Então ele liga os dois terminais de um lado, os dois do outro, e aí ele vai medir a potência, tá? Potenciômetro, nesse caso o watímetro, ele vai medir quantos watts tem de potência no instrumento que está conectado, seja uma lâmpada, seja um motor ou alguma coisa do tipo, tá? A constituição do watímetro ele é feito aqui. Então tem uma bobinazinha de corrente dentro dele, ligada em série, né? E uma outra bobina de tensão ligada em paralelo. E aí ao passar ele vai fazer justamente esse produto da diferença de potencial pela corrente, U vezes o I, que é o que foi dado lá na fórmula. Feito isso, ele vai resultar na potência, tá? Um valor que a gente tem lá. E aqui estão os nossos equipamentos, tá? Então o watímetro vai medir a potência, o amperímetro mede a corrente e o ohmímetro vai medir, né, a resistência. Nesse caso aqui nós temos o voltímetro para medir a diferença de potencial. Então aqui o voltímetro está marcando 100 watts, 100 volts, desculpe, 100 volts. A corrente aqui 5 amperes, então se eu multiplico o U vezes o I, 100 vezes 5, eu tenho uma potência de 500 watts. E isso pode ser como está mostrando aí, né? Uma televisão, uma tela de um computador ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, resumindo, potência elétrica é a capacidade de produzir trabalho. O símbolo é a letra P e a unidade usada é o watt, tá? Um W maiúsculo para você representar a questão da potência elétrica.
Os submúltiplos seguem o mesmo padrão. Você anda para a esquerda, você aumenta esse negócio aqui, então vai para o quilo, vai para o mega, até o giga. Você anda para a direita, você vai para o mili, para o micro e chega ao nano. Tá? Segue o mesmo padrãozinho que foi mostrado para os demais. Certo? Então, na aula seguinte, nós vamos fazer alguns exercícios sobre a questão de potência, tá? Até lá.